Por que Deus permite que as pessoas inocentes sejam injustiçadas? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Francisco Oliveira, e ele perguntou: por que as pessoas inocentes, por que Deus permite que as pessoas inocentes sejam injustiçadas? Antes de iniciarmos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu like para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E vamos aos pedidos de oração. O irmão Juscelino Castro pediu oração pela família, então possamos estar orando pela família do irmão Juscelino. A irmã Silvana Francisca pediu oração porque ela está com uma dor de cabeça que os remédios não estão fazendo efeito, então possamos estar orando pela irmã Silvana Francisca. E a irmã Tata Machado pediu oração pela família porque ela está querendo se batizar. Ou não tem a pontuação, então oração pela família porque ela quer se batizar, ou porque não sei se tem algum conflito com relação ao batismo, mas irmã, a sua decisão pelo batismo é a decisão mais importante da sua vida. Entregar a vida a Cristo é a decisão mais importante da vida de qualquer pessoa. Então, possamos estar orando pela família da irmã Tata, que a família também se entregue a Cristo, pelo que eu pude entender, talvez a família não seja cristã. Enfim, vamos orar pelas famílias uns dos outros, pela saúde um dos outros também, e que possamos testemunhar do amor de Deus pela nossa família e pelas nossas vidas. Então vamos lá, a pergunta de hoje do irmão Francisco: por que Deus permite que pessoas inocentes sejam injustiçadas? Para iniciar nossa leitura, vamos lá em Mateus 5, verso 45. Acho uma coisa importante da gente pontuar, que a gente sempre vê sempre o nosso sofrimento é maior que o dos outros. A gente vai começar a ler da metade do verso, que é o trecho que importa pra gente. Vamos lá. Mateus 5, verso 45. Porque ele faz chover, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Então o primeiro ponto é que não é só inocentes que são injustiçados. Aliás, não é só inocente. Falando de injustiça, eu entendi a questão do sofrimento, né? Porque o injusto que é punido com... Enfim, vamos voltar aqui o raciocínio. Eu entendi a sua pergunta como os inocentes sendo injustiçados na questão de sofrimento. Pode ser que não seja isso. Então eu estou partindo do princípio de você falando do sofrimento, porque é uma coisa que realmente as pessoas muitas vezes não têm culpa no cartório e estão sofrendo por algumas ações. Então vamos lá. Com base nesse raciocínio, então aqui o sofrimento ele vai para justos e injustos, para quem merece e para quem não merece. Não cabe a nós julgar quem merece e quem não merece, mas todas as pessoas têm algum tipo de sofrimento e sofrem algum tipo de injustiça. Vivemos em um mundo de pecado e o pecado traz essas consequências de injustiça e de sofrimento para todas as pessoas. Não há uma pessoa no mundo que não tenha sofrido ou que não tenha sido injustiçada em algum momento. Certo? É muito mais fácil e a gente tem muito mais empatia, a gente consegue entender e enxergar mais quando uma pessoa, vamos dizer assim, justa, está sofrendo por alguma injustiça. Então a gente consegue entender e compreender e se revoltar com essa situação. Mas outras pessoas também sofrem com isso quando não mereceriam. Salmo 37, verso 25. Salmo 37, verso 25. Salmo 37, verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a injustiça, Deus nunca desampara os seus. Aqui Davi está contando da experiência dele, que desde menino até a sua velhice, ele nunca viu um justo desamparado por Deus, completamente sem estrutura, completamente passando com uma situação de morar na rua, vamos dizer assim.
Então, aqui nós vemos que apesar do sofrimento, apesar da injustiça, apesar de todas as dificuldades que os cristãos passam por aqui, Deus nunca os desampara. Êxodo 3, verso 7. Estamos passeando pela Bíblia para a gente ver alguns textos que mostram como Deus age com relação ao sofrimento, com relação à angústia. Êxodo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então Deus conhece o sofrimento, Deus conhece a angústia, Deus conhece a injustiça que o justo está passando, que o inocente está passando. Ele conhece, ele escuta. E Hebreus 4, verso 15. Esse verso complementa o raciocínio, por isso que é o I. Hebreus 4, verso 15. Deus conhecendo nossa angústia, nosso sofrimento. Verso 15. Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando Cristo esteve aqui, ele conheceu a injustiça, ele conheceu o sofrimento, ele passou por várias dessas coisas e não pecou, para nos dar o exemplo que ele entende o meu sofrimento e o seu sofrimento. Ele se compadece, ele sabe da injustiça, ele sabe o que é sofrer injustiça e ele está exatamente entendendo e compreendendo as coisas que estão passando. Ele ouve o nosso clamor, ele está conosco. Vamos voltar em Êxodo. Devia ter falado para marcar Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13, verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar para o caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, Deus estava andando com seu povo dia e noite, e eles podiam ver a presença de Deus. E uma comparação sempre que eu uso esse texto que eu gosto de fazer, é que no primeiro templo era vista a Shekinah, a presença de Deus era vista no primeiro templo. Já no segundo templo, que a glória foi muito maior, porque Jesus andou nele, a Shekinah não era mais vista. As pessoas não compreendiam porque o segundo templo tinha a glória maior, mas porque o próprio Deus pisou naquele templo, como humano. Então, Deus acompanha eu e você, acompanha os justos de dia e de noite. Ele está ali, ele se compadece de nós, ele entende sofrimento, ele passou por isso. Então, por mais que o inocente sofra injustiça aqui, Deus está com ele, Deus entende, Deus conhece e Deus está junto o tempo todo. E para a gente finalizar, Salmo 46, verso 1. Salmo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, sempre presente em todos os momentos, na justiça e na injustiça, na alegria e na tristeza, no luto, no sofrimento. Deus está sempre presente na minha e na sua vida, irmão. Então, irmão Francisco, espero ter respondido através da palavra que Deus está presente. A injustiça vai acontecer nesse mundo porque estamos em um mundo de pecado. Muitas vezes a escolha do próximo afeta nós e sofremos por conta disso. Temos injustiça por conta disso. Mas Deus está presente, Deus está ao nosso lado de dia e de noite. Ele entende a injustiça, ele compreende isso, ele entende o sofrimento. E por conta desses pontos, temos a certeza que ele é nosso refúgio, fortaleza. E a justiça, afinal, só se dará realmente quando Jesus retornar a essa terra para buscar os salvos, seus filhos, os filhos de Deus, o povo de Deus.
e finalmente chegar o fim do pecado, o fim dessa desgraça que conhecemos, o fim das tristezas, das tragédias, da morte, possamos aguardar e ter a esperança viva em nosso coração que Cristo volte logo e que acabe com todas essas coisas. Espero ter respondido a pergunta do irmão Francisco. Espero que possamos continuar firmes na nossa caminhada, porque Deus está conosco de dia e de noite. Essas coisas, esses sofrimentos, essas injustiças, elas vêm para tentar nos desanimar também, para que possamos desistir do caminho e ir por um caminho mais fácil, mas o caminho de Deus é sempre o melhor caminho. Se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, tem alguma outra dúvida, pode deixar nos comentários aqui, pedido de oração, deixa nos comentários também. Estou sempre lendo, respondendo e orando por todos. Convido agora os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, porque o Senhor está conosco de dia e de noite, Senhor amado. Mesmo nós sendo pecadores, nós não merecemos, o Senhor está conosco, o Senhor entende o nosso sofrimento, a nossa dor, e o Senhor está aqui para nos auxiliar. Pai querido, te pedimos que o Senhor avive em nós a esperança de Jesus voltar, que isso seja o nosso desejo mais precioso, que possamos focar nisso, possamos fazer de tudo para que a palavra esteja pregada e que Cristo volte o mais breve possível para acabar com todo esse sofrimento e injustiça desse mundo, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.